caminhada deles até chegar no Brasil, como se deu, como que eles chegaram? Sabemos que não foi fácil, né? Segundo o contexto histórico. Não foi uma saída um tanto fácil, porque tiveram vários obstáculos, dificuldades, não tiveram todo um apoio, né? Até financeiro, pode-se falar, para chegar aqui, mas sabemos que algo segundo o coração de Deus, que se tornou, né? A gente vê hoje aqui o resultado desta obra na Assembleia de Deus. Daí como se deu, pastor, essa caminhada deles até aqui o Brasil, até chegasse esse movimento aqui no Brasil? Como que aconteceu isso? Inicialmente, o desejo de Gunavingre, que, digamos assim, era o líder, um líder espiritual, inclusive ele foi pastor Sim. de uma igreja, digamos assim, renovada nos Estados Unidos, uma igreja batista renovada, e depois conheceu o Daniel Berg, como nós falamos, mas o desejo inicial de Gunavingre era de ser missionário na Índia. Sim. Ele queria ser missionário na Índia e até houve uma organização, um investimento da igreja. Depois ele sentiu que não era o propósito de Deus e apresentou, não é, isso para a igreja, se tornou uma contrariedade. A igreja parece que se decepcionou com ele, mas ele teve um alívio no seu coração. Depois procurou a orientação do Espírito Santo e, juntamente, já conhecendo Daniel Berg, buscaram a Deus nesse sentido, porque o desejo deles era fazer missões, era levar o evangelho pleno. Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Essa experiência maravilhosa que foi soterrada com a frieza dos séculos que veio sobre a igreja. Porque o batismo com o Espírito Santo é uma ação divina. Sim. Embora muitas igrejas não o tenham reconhecido ou tenham esquecido, isso não impediu que Deus batizasse cristãos em todos os tempos, em todas as épocas, porque é uma ação divina. Então, cristãos que buscaram a Deus no decorrer dos séculos, da história da igreja, eles receberam o revestimento de poder. O que ocorreu com o movimento pentecostal é uma identificação teológica, uma explicação dos conceitos e uma fundamentação de um evento bíblico que sempre fez parte da vida da igreja, principalmente no período apostólico. Sim. Então, a vinda para o Brasil se deu a partir desse momento, quando eles buscaram a Deus para saber qual destino, que orientação o Senhor lhes daria. E um irmão chamado Udim teve um sonho e viu nesse sonho a palavra Pará. E sentiu que era o destino dos missionários. Deus estava apresentando a região, o destino para o qual eles deviam focar o seu olhar missionário. E aí ele procurou os missionários, Daniel Berg Gunavingre, lhes apresentou o sonho, a revelação. Eles buscaram confirmação, foram à biblioteca da cidade e lá viram que somente no Brasil havia esse estado, essa província, na época, chamada de Pará. E a partir daí, eles começaram a buscar investimentos, mas não tiveram. O interessante, o que chama a atenção, é que a única coisa que eles tinham era o desejo de ganhar almas para o Senhor Jesus. É isso que o fervor espiritual provoca na vida do crente. O batismo com o Espírito Santo acende essa chama, esse ardor missionário, o desejo de ir às partes mais longínquas e fazer o nome de Jesus conhecido. Então, o Daniel Berg, na época, trabalhava com metais, era fundidor. Ele era fundidor. Ele pede as contas do seu trabalho e seu patrão, no momento, não entende, diz assim, mas por quê? Ele diz, não, eu vou para um lugar longínquo, fazer missões, ganhar almas para Jesus. Ele diz o seguinte para ele, diz, mas você pode ganhar almas aqui mesmo. Então ele não entende. E ele deu para ele uma banana e um biscoito. Era um sinal de prosperidade, que ele havia de avançar no seu intento. Não era nada assim pejorativo. Então, eles
viajam para Nova York, né, apenas com o dinheiro da passagem. E nessa viagem, eles recebem uma direção de Deus para fazer a doação desse valor. Até mesmo a passagem que eles tinham, os valores eles doam. E eles pedem oferta às igrejas por onde passam, e as igrejas ainda iniciando, porque estavam sendo renovadas, o pastor diz assim, olha, isso aqui aconteceu em uma igreja no trajeto para Nova York. Diz assim, olha, a nossa igreja é muito carente, não tem como ajudá-los, é um projeto muito grande, mas fique à vontade, os irmãos que puderem ajudar depois do culto, converse com os missionários e faça a sua doação. E alguns irmãos se reúnem com eles e doam valores para eles chegarem até Nova York. E assim o Senhor foi trabalhando e chegaram ao Brasil sem ter praticamente nenhum apoio das igrejas americanas. Não houve um envio de uma igreja especial. Nós vamos enviar os missionários. Eles vieram por um chamado específico do Senhor Jesus. Isso é muito interessante, né? Muito interessante essa questão. A questão das dificuldades que eles tiveram, né, pastor? De simplesmente só acreditar, de ter aquela intimidade com o Espírito Santo, com Deus, né? Para reconhecer o seu chamado, que eles deveriam ir, que Deus ia sustentar eles, ia dar graça, ia arrumar, ia prover o alimento, né? O valor das passagens, ia prover ali a moradia para eles, as amizades que eles fizeram, né? Então, realmente, Deus provê quando a gente atende o chamado do Senhor, né? Deus provê. Irmão Marcos, eles fizeram a viagem, um navio de 3ª classe. Vieram para o porto de Belém do Pará. E chegando lá, os carregadores de mala, tentando ajudar eles mesmos, carregaram, sentaram já cansados no banco da praça. Sim. Sem ter condições financeiras, sem ter parentes, sem ter endereço. Estavam lá, não tinham um lugar certo. O lugar certo era o Pará. A revelação estava acontecendo, né? Era o Pará. Sim. Então, tudo sob a direção divina, sob o cuidado divino. Não é? Isso mostrou o cuidado do Senhor para com eles, a fim de que desempenhassem, cumprissem o chamado que o Senhor lhes fez. É interessante, né, pastor? Porque eles chegaram aqui no Brasil nesse cenário de sem ter parentes, chegaram como 2 desconhecidos aqui e ninguém imaginaria que eles iriam se tornar 2 ícones aí da construção da Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? Foram dois pilares muito importantes para a chegada do pentecostalismo no Brasil. Sim. E algo interessante, né, pastor, não sei, desses detalhes dessa história, é que na vinda deles para cá, a gente deu uma olhada nessa história, né? Quando eles estavam em Nova York, tinha um amigo, acho que era do Gunnar Wingren, parece, Sim. que ele teve um sonho e ele sonhou enviando um dinheiro para Gunnar Wingren, né? O valor era de $90, que era o valor de 2 passagens para o Pará. Então, a gente vê que Deus realmente trabalhou ali não dentro da abundância, mas do necessário para eles chegarem aqui, né? E é algo até interessante, porque nós vemos hoje algumas pessoas querendo romantizar muito a obra missionária. E a obra missionária, ela é árdua quando Deus chama. É uma missão difícil, mas que Deus realmente ele sustenta os servos que ele chama dentro do propósito que ele tem, né?